E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Como eu falei hoje de manhã, prometia ser um dia complicado, um dia corrido, né? E aparentemente tem mais até novidade, né? Mas vamos começar só com as confirmadas, né? O Santos anunciou oficialmente a contratação do Youssoufa N'Die, que se escreve N'Die, né? Mas com a pronúncia mesmo lá no Instagram do Santos tem lá, ele falou que é Youssoufa N'Die. Então, anunciaram o atacante de Gâmbia, o gambiano, novo reforço do Santos, chega agora a 3 reforços, né? Se não, não, 4 reforços, perdão. Ele é o quarto. Billy Arce primeiro, Wendel segundo, Renan terceiro, o N'Die o quarto. Ainda tem aí, aparentemente, o Laquintana e o Luan Pérez para chegar, né? Mas, repito, esses deixa para depois quando anunciarem aí, né? O N'Die chega, não sei se já foi registrado ou não, né? Eu vou até abrir o bid aqui da CBF ao vivo mesmo, porque hoje é o último dia, né, da janela, repito, igual eu falei no vídeo de manhã cedo. Pode ser que também o pré-registro já esteja lá no sistema, e aí a gente não consegue ver, mas aí já pode, né? Se o pré-registro tá lá, não tem problema aparecer só amanhã, por exemplo. Mas enquanto isso eu vejo aqui rapidinho, o N'Die é mais um centroavante aí que chega para o... não tem, a única coisa que tá lá é a rescisão do Breno Sossai, né, goleiro que era do Sub-20, né, aliás, já estava no profissional, mas tinha 21 anos ainda, subiu do Sub-20 ano passado, e a rescisão também do Yuri, que eu não sei quem é, Yuri novinho, né, de 2006, o menino rescindiu o contrato aí aparentemente, enfim, não tá lá o N'Die, mas mostra talvez um pouco de insatisfação, né, com as opções do ataque, ou talvez pensa o Santos já em colocar mais jogadores no ataque, jogar com 2 centroavantes, não sei, vai saber, né? Estão tentando levantar possibilidades, né? O Santos até acabou de mandar, olha só, curiosa, acabou de mandar a programação, tá? E o Santos treinou hoje 9h15 da manhã, amanhã treina às 8h45 e às 3h30, na quarta treina às 9h15, na quinta às 9h15, aí viaja para Joinville de tarde, treina às 10 horas da manhã na Arena Joinville e enfrenta o Brusque às 4 horas da tarde também na Arena Joinville, tá? O jogo não vai ser em Brusque, o estádio Brusque está reformando, né? Alguma coisa assim, o Brusque nem tem jogado lá, mas mudaram para Joinville e tem bastante santista lá, né? Então fechou. Pronto, já divaguei demais até aqui e vamos falar do N'Die, finalmente, né? O N'Die que tem 30 anos, já fez 30 anos esse ano, 1,88, ou seja, um cara grande, né? Ambidestro até, né? Muitos lugares, inclusive jornais em Portugal, eu estava lendo bastante sobre a passagem dele lá no Boa Vista, colocam ele como ambidestro, né? Apesar dos gols dele, a maioria ter sido com a perna direita, tem até alguns com a perna esquerda nos lances que eu vi, enfim. Mas colocado como ambidestro, né? Então, chega para ser um cara de velocidade no ataque. Ele já atuou, né, na parte do lado do campo, né? Principalmente nas primeiras temporadas no Boa Vista, ele atuou pelos lados do campo. Mas onde ele tem se firmado, principalmente no último ano lá no Catar, no Al-Marqiya, sei lá, e no último ano de Boa Vista, foram centralizados, né? Até sai da área, bastante se movimenta, mas pela região central do campo. Eu vou até colocar o campinho de atuação dele dos últimos 2 anos para vocês verem, né? Diferente de quando ele chegou em Portugal, que ele jogava mais, chegou a jogar pelo lado direito, mas também pelo lado esquerdo depois, enfim, mas repito, se firmou atuando centralizado. Se firmou recentemente, claro, até, mas enfim. O N'Die é um cara que é bem rápido, tem um bom posicionamento, tá? Dentro da área, uma finalização também bem boa, mas é um cara que não é mais ou menos parecido com o Wendel no sentido de não é um cara que pode dar muitos toques na bola. Se você precisar dele no meio de campo para dar mais de um drible, para arrancar, ele não é esse cara. Não tem um drible bom, inclusive, pelas minhas anotações aqui. Também não é o maior cabeceador, não, tá? Mas, enfim, então é um cara que, por exemplo, no estilo de correr um campo aberto por muito tempo, né, arrancadas, é uma boa opção, porque ele é muito rápido e tem uma boa agilidade também, mesmo sendo tão alto, né, tem 1,88. Sobre os números dele, tá? Não é um cara que foi muito artilheiro, mas eu vou até fazer um recorte aqui do tempo dele só como centroavante, tá? Não vou pegar tanto tempo dele como ponta, mas nos últimos 2 anos, repito, como centroavante,
Na temporada 22-23, ele atuou em 32 jogos pelo Boa Vista, fez 14 gols e deu 2 assistências. Uma média aí razoável, quase um gol a cada 2 jogos, né, arredondando. E no Qatar, no último ano, na temporada 23-24, em 28 jogos, ele fez 10 gols e deu 4 assistências. O problema é que o time dele era uma porcaria, né? O Al-Marqiya, né, caiu, foi pro playoff do rebaixamento, né, e perdeu por 3-1 pro Al-Shanania, sei lá, o Indy até dá uma assistência, o time dele perde por 3-1 e é rebaixado efetivamente, tá? E ele chega por empréstimo, né? Então vale lembrar, ele ainda tem contrato com o time lá do Qatar, Al-Marqiya mesmo, é isso mesmo. Contrato até 30 de junho de 2025, tô vendo aqui, não tem, o Santos não fala, no comunicado oficial do Santos não fala se tem opção de compra ou tem obrigação, nem nada, né? Mas, enfim, pelo Boa Vista até, tem a passagem dele total, o Santos coloca 109 partidas, 36 gols. Mas aí eu repito, ele atuou mais pelos lados do campo, né? Também teve passagem pelo Real Banjul, lá de Gâmbia, e também pelo FUS Rabat, do Marrocos, antes de ir para o Boa Vista. A grande questão que me preocupa, né, principalmente, ele ter estado em Portugal e nunca ter sido, não notado, porque notado ele foi, eu já vou chegar lá, contratado por outros grandes clubes, né? Pelo Porto, Benfica e o Sporting principalmente, claro. Mas aí a gente chega aqui e eu volto até 2019. Por quê? Nessa época o Benfica queria contratar ele, pelo menos sondou e tudo mais, e ele também chegou até a fazer exames no Stade Reims, né, da França. Eu não sei se fala assim, o Stade de Reims, sei lá. Eu vou deixar até a foto, ele tirou foto até no clube, inclusive, mas acabou não fechando, porque ele tinha tido uma lesão no menisco em 2019, na temporada 2019-2020, aliás, 2018-2019, que deixou ele 200 dias fora. E aí, do nada, nos exames médicos, ele não foi aprovado lá no Reims e não foi contratado. Um pouquinho preocupante isso, mas assim, já faz 6 anos, né? Então, e depois dessa temporada, ele jogou vários jogos, né? Ele não teve algum ano em que ele ficou muito tempo sem atuar, né? Então, acho que não é uma coisa que preocupa tanto assim, né? Nos outros anos depois desse, por exemplo, ele jogou 27 jogos no ano, 23 no outro, 31 no outro, 32 no outro, ou seja, números ali altos, né, relativamente, porque o Boa Vista joga só 34 jogos do Campeonato Português, né? Mas alguns ali de Copa se for avançando, e não é um time que costuma ir longe em Copas, né? Então por isso não joga muitas partidas mesmo, tá? O que mais? Ele é filho do maior jogador da história da seleção de Gâmbia, né? Que é o Al-Haji Indy também, claro. Apelido de Biribiri. Ele jogou, fez carreira na Espanha, foi ídolo do Sevilla, passou pelo Derby County também na Inglaterra, enfim. Mas foi um ídolo da seleção, jogou por 20 anos na seleção de Gâmbia, por exemplo. E aí a gente chega em outra coisa preocupante no Indy, que ele só tem 7 convocações e 6 jogos pela seleção de Gâmbia. É muito pouco, né? Porque por mais que a seleção de Gâmbia tem boas opções no ataque, e quem assiste futebol europeu vai saber, por exemplo, o atacante titular hoje, um dos atacantes titulares é o Minter, que é um atacante do Brighton, na Inglaterra, muito bom jogador. Tem o Fadera também, que era jogador do Genk da Bélgica, eu não sei onde é que ele está hoje, não sei se ele mudou de time. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu abri a seleção de Gâmbia até para ver, para entender, né? Por que ele não era convocado. Ele está no Como da Itália agora, o Fadera. E tem outros jogadores bem reconhecidos do futebol europeu, né? Então, o centroavante titular hoje, por exemplo, é o Sidibé, não o Sidibé que era lateral, o Sidibé é o centroavante que joga no futebol escocês. Enfim, tem nomes ali mais razoáveis, né? Claro, não é uma seleção igual o Senegal, que tem vários jogadores nas principais ligas da Europa, mas é uma seleção que tem um poder ofensivo ali. Me preocupa o fato de ele não ser convocado nem para reserva, tá? Isso não dá para negar, não vou falar que não. Mas, enfim, né? Esse é o histórico do Indy. Que mais que a gente pode falar por aqui sobre ele? Já falei os números, né? Teve números bons nas últimas temporadas, sobre lesões. Questão do scout, né? Ele é uma contratação do scout do Santos, né? E aí eu não posso ser injusto aqui e falar que já cravar alguma coisa que é ruim ou bom. Claro que eu nem faço isso
aliás, até faço, claro, baseado em cima de estudos e da minha opinião depois, como foi o Richelli, acho que seria uma má ideia. Mas enfim, essa veio da análise de mercado, né, que procurou e considerou um achado do jogador. Assim, é uma prospecção interessante no sentido da forma como ela é feita, que é uma forma profissional, que é o que a gente pedia. Claro que isso não é garantia de acerto 100%, nem é garantia de que ele vai dar certo, mas em teoria é bem mais trabalhado do que você só indicar ali, o Galo indica, fulano indica, entendeu? Acho interessante ser de um mercado alternativo, né? Não acho que a nacionalidade dele seja um problema, tá? O pessoal, eu vi algumas pessoas falando, nossa, mas o atacante de Gâmbia. Mas e daí? O que tem a ver com o cara de Gâmbia, tá? Beleza. Se ele souber jogar bola, que diferença faz, né? Não é uma seleção tradicional, tudo bem, mas né, até aí, enfim, né? E outra coisa, né? Ele jogava em Portugal, a maior parte da carreira dele foi no futebol português, que isso não é um futebol grande coisa, mas é um futebol ali de nível, né, razoável pelo menos, né? Enfim, então acho o modelo interessante, espero que dê certo. Tô curioso para ver também, assim como o Wendel. O Wendel, por exemplo, me surpreendeu. O Wendel veio da segunda divisão de Portugal. Claro, foram só 2 jogos ainda, mas um cara vindo da segunda divisão de Portugal até que demonstrou boas coisas ali. A gente ainda precisa de mais tempo para analisar. Enfim. Então, acho que o modelo da contratação é bem feito. Vamos ver se o nome em si é um bom nome, uma boa contratação. Espero que sim. E agora eu não sei que horas a gente volta, né? Até a janela fechar, vai ter o La Quintana, possivelmente o Luan Pérez, a gente vai falar sobre isso, mas se não der tudo hoje também, amanhã de manhã já tem vídeo aqui no canal, fica ligadinho aí, fechou? Até a próxima, valeu!